Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse nosso encontro virtual. Nós estamos nos aproximando do sexto domingo após a Páscoa, também conhecido como Domingo Rogate, e também o segundo domingo do mês de maio é o Dia das Mães. Então já desde logo, parabéns a todas as mães que também aqui nos ouvem, que Deus abençoe a vocês. No final, nós queremos também lembrar e orar por vocês. Falando em Dia das Mães, eu me lembro de um episódio com a nossa filha. Como pais, muitas vezes a gente dá uma atividade para os nossos filhos. E naquela vez, naquele dia, de manhã cedo, antes de sair de casa, eu falei para a nossa filha: você poderia fazer este e aquele favor para o pai? Ao que ela prontamente respondeu e disse: sim, pode deixar que eu vou fazer. Quando eu retornei no final do dia, encontrei a nossa filha e perguntei: e então, você conseguiu fazer o que o pai pediu? Ela me olhou grande e perguntou: o que o pai pediu? Ao que eu retruquei: você não lembra? Hoje de manhã, quando o pai saiu, o pai pediu esse e aquele favor para você. Pai, eu não lembro de nada. Você falou alguma coisa? Esse episódio me faz lembrar porque talvez alguém poderia dizer: a nossa filha, ela não obedeceu, ela não fez o que o pai ou o que a mãe pediram. E na realidade, anterior à obediência, tem um outro detalhe. Parece que a nossa filha, ela não conseguiu ouvir corretamente ou atentamente o que deveria ser feito. Eu queria que você olhasse aqui para a palavra que está aparecendo para você aqui no vídeo. Essa palavra é a palavra obediência em latim. E você percebe que se em latim a gente separa, ela tem no início uma preposição que é uma partícula de intensificação. E então você tem a raiz da palavra, que justamente tem a ver com audire. E você já deve ter logo captado e percebido que da palavra audire vem a palavra portuguesa audição. Portanto, obedecer é, em primeiro lugar, ouvir. E ouvir com muita atenção, porque a palavra op, a partícula op, é uma partícula de intensificação. Então, é ouvir com muita atenção. Só para a sua curiosidade, né? Então, você conhece também do português essa outra palavra, absurdos. Ou seja, uma coisa absurda ou alguém que se comporta de forma absurda é alguém que absolutamente já não ouve mais. Senhor Jesus, e esse também vai ser o tema da nossa reflexão hoje. O Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos, por ocasião já da despedida, se preparando para a despedida dos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer assim: se alguém me ama, então essa pessoa obedecerá a minha palavra. Eu quero que você grave apenas essa frase. Frase de Jesus: se alguém me ama, então essa pessoa obedecerá a minha palavra. E à luz do que nós ouvimos agora, você já percebeu que obedecer tem, em primeiro lugar, tem a ver com ouvir, prestar muita atenção, atentar àquilo que me é dito. Então, antes de fazer, é imprescindível que a gente ouça. É para isso que a palavra de Deus hoje vai nos convidar a um coração e um ouvido atento e sensível ao falar de Deus. E que Deus nos dê graça para esta sensibilidade do coração e também sensibilidade do nosso ouvido. Desejo que Deus abençoe você nesse momento de ouvir da sua palavra e que você possa ser edificada e fortalecida na sua fé. Convido você a juntos nos dirigirmos a Deus em uma oração. Senhor, nosso Deus, queremos dar-te graças que nós podemos nos achegar a Ti como filhos Teus, invocar
e rogar na tua presença, trazer diante de ti o que nos passa na alma e no coração. E também graças te damos porque tu és um Deus vivo e ressurreto. E por conta disso sabemos que as nossas orações não batem em ouvidos surdos, mas tu estás atento e queres ouvir o nosso clamor. Senhor, nós pedimos que agora também ao ouvirmos a tua palavra, tu nos concedas a tua graça, para que os nossos ouvidos e os nossos corações se abram, de maneira também para que a gente ouça com atenção e receba com carinho a palavra que tu também queres dirigir a cada um de nós. E que assim sejamos edificados, fortalecidos e orientados na nossa vida de discipulado, na nossa caminhada contigo. Na certeza de que tu estás conosco conforme a tua promessa, é que nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido você a cantar junto conosco este hino que quer justamente destacar a ideia de ouvirmos com atenção aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Olá, espero que você esteja bem e desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus
estejam com você. O texto indicado para a pregação do sexto domingo da Páscoa se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 20, o qual eu passo a ler. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Quero a minha mãe. Você já utilizou essa frase? Você lembra quando foi a última vez? Quais são os momentos ou situações em que usamos essa frase? Às vezes a dizemos em tom de brincadeira, mas quando a usamos com seriedade, geralmente é nos dias difíceis da vida. Dias em que necessitamos de cuidado, de consolo, de apoio, de uma presença acolhedora e encorajadora. Situações em que precisamos de conselhos, de direção para a vida, de proteção, forças para não desistir. Momentos em que precisamos de colo. Em resumo, dizemos quero a minha mãe em dias que necessitamos de amor, conforto e segurança. Neste ano, o sexto domingo da Páscoa coincide com o Dia das Mães. E o texto bíblico indicado para a pregação não nos dá conteúdo para falar da pessoa da mãe ou do Dia das Mães, mas nos dá conteúdo que auxilia a viver a vida cristã também naqueles dias em que queremos a nossa mãe. O texto que lemos no Evangelho de João relata um momento bastante difícil para os discípulos de Jesus. É a cena da noite da celebração da ceia pascal, na quinta-feira da paixão de Cristo. É uma noite de despedida, pouco antes da prisão, condenação, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E ao longo do texto, entre os capítulos 13 e o final do capítulo 17, há várias menções da profunda tristeza e da dolorosa incompreensão que a despedida de Jesus provocou nos discípulos. A descrição dessa noite inicia no capítulo 13, e nos primeiros versículos é revelado que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, que ele viera de Deus e voltava para Deus. E como expressão do seu amor pelos seus discípulos e com a intenção de não perder nenhum deles, Jesus realiza gestos e verbaliza palavras que os prepara para enfrentar os difíceis dias que se seguirão no tempo da paixão e para enfrentar os vindouros dias difíceis do tempo entre a sua ascensão e a sua segunda volta. Dias em que os discípulos necessitariam de algo mais profundo do que o desejo quero a minha mãe. Dias em que diriam quero Jesus. Todo o trecho do capítulo 13 ao final do capítulo 17 é composto por gestos e palavras de auxílio para dias difíceis na caminhada da vida cristã. Mas vamos nos concentrar nas palavras de auxílio que Jesus deixou no trecho que foi previsto para a pregação de hoje. E há 3 palavras de auxílio. A primeira palavra de auxílio é que Jesus afirma que o relacionamento de amor entre ele e os seus discípulos continuaria mesmo depois que Jesus voltasse para o Pai. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ainda que está um pouquinho depois do texto que foi lido, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Há sim um tom de ordem nestas palavras, e não deixam de ser uma ordem, mas elas podem ser recebidas primeiramente como uma promessa. A ausência de Jesus após a sua ida para o Pai poderia indicar a impossibilidade de continuidade do relacionamento de amor entre Jesus e os seus discípulos. Mas João cuida para deixar muito claro que não será esse o caso. Ele registra que Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Que Jesus os amou ao ponto de dar sua própria vida por eles. Jesus mesmo disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E João registra que o novo padrão de relacionamento entre os discípulos deve ser o de amar uns aos outros assim como Jesus os amou. E isso seria, inclusive, um sinal da presença de Jesus entre eles e para o mundo. E João indica a forma como os discípulos continuariam a amar Jesus, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Um detalhe a destacar é que essa expressão guardar tem o sentido evidente de obedecer aos mandamentos de Jesus, mas também tem o sentido de manter algo sob custódia, de vigiar um prisioneiro, o que indica que esse guardar envolve observação e cuidado constantes. É algo parecido com o meditar de dia e de noite e ligado a isso de praticar a todo tempo. Jesus auxilia os seus discípulos ao revelar que a sua ausência física não impossibilitaria o relacionamento de amor entre eles. E ainda hoje os discípulos podem corresponder ao amor de Jesus com o seu amor. Quem ama Jesus o obedece, e quem o obedece é porque o ama. Após a ascensão, os discípulos não veriam mais Jesus. Os discípulos que viriam a crer a partir do testemunho dos primeiros discípulos nunca viram Jesus. Mas podiam e podem saber-se amados por ele. Podiam e podem retribuir o seu amor pela obediência à sua palavra. E podiam e podem amar-se uns aos outros como Jesus os amou. A segunda palavra de auxílio de Jesus é uma promessa. Jesus prometeu que enviaria o Espírito da Verdade, diz o verso 17. E mais adiante, no verso 26, é o Espírito Santo. E Jesus não deixa de dizer o que o Espírito Santo faria na vida de seus discípulos. Ele diz que o Espírito seria o Consolador ou o Ajudador. É muito interessante que as palavras em língua portuguesa, Consolador ou Ajudador, não são suficientes para traduzir o sentido do termo usado por João na língua grega, que é a palavra parakletos. O sentido dessa palavra na língua grega inclui sim o consolo e ajuda, mas é bem mais amplo. Tem uma dimensão não só de uma ação de cuidado, mas de envolvimento próximo de cuidado, auxílio e consolo. Tanto é que uma tradução idiomática que tenta colocar o sentido da palavra paracletos numa imagem, pode ser aquele que é uma mãe para nós, aquele que se joga no chão ao nosso lado. O Espírito Santo é descrito como alguém que, ao encontrar uma pessoa caída na estrada, se ajoelha ao lado da vítima, cuida dela e a leva para um lugar seguro. E repare a ênfase que Jesus dá em sua promessa de enviar o Espírito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Ao longo do discurso de preparo aos discípulos, Jesus revelará outras formas de manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Apenas as menciono. Jesus promete que Ele ensinará todas as coisas e fará lembrar as suas palavras. Ele, o Espírito Santo, testemunhará de Jesus aos discípulos e capacitará os discípulos a testemunhar de Jesus para outras pessoas.
Ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele, o Espírito Santo, guiará os discípulos a toda a verdade. O Espírito Santo será a força vital para os discípulos viverem o novo nascimento do qual Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João. Ele cuida, consola, ajuda, guia, fortalece, revela a verdade e leva à maturidade. E a terceira palavra de auxílio de Jesus é mais uma promessa. Jesus promete um novo encontro dos discípulos com ele. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, diz o verso 18. Como já apontei, essa noite da quinta-feira da paixão, esse discurso de despedida de Jesus, trouxe profunda tristeza e dolorosa incompreensão aos discípulos. A palavra de Jesus demonstra que ele entendeu o que se passava com os seus discípulos. Ele percebeu que eles estavam sentindo-se abandonados. Jesus acolheu o sentimento deles, mas também lhes deu uma arma para combater o sentimento. Lhes deu a promessa de que a sua volta ao Pai não seria um adeus, mas tão somente um até logo. Um até logo que seria experimentado por aqueles discípulos em duas etapas. No domingo de Páscoa e mais em algumas outras ocasiões após a Páscoa, eles se encontrariam com Jesus ressurreto. E para depois da ascensão de Jesus, eles já tinham recebido a promessa do início do capítulo 14, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando ouvimos essa promessa de Jesus, logo imaginamos canteiros de obras nos céus que preparam as moradas em que os salvos vão habitar na glória. Contudo, Jesus não empresta essa imagem de uma empresa de construção de casas. Ele pega emprestado essa imagem da liturgia dos compromissos de casamento. Na época de Jesus, os casamentos aconteciam em dois momentos principais. A festa de noivado, quando o noivo ia até a casa da noiva e se faziam ali todos os acordos necessários com o pai da noiva, e o momento em que o noivo buscava a noiva para as bodas e para viver em sua casa. O primeiro momento, o noivado, celebrava-se com uma ceia e com muitos festejos. E num determinado momento, os noivos tomavam vinho da mesma taça e o noivo dizia algo parecido com: desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo contigo. Isso te lembra alguma coisa? E ao final da ceia, como palavra de despedida, o noivo proferia para a sua noiva uma promessa mais ou menos assim: eu vou para a casa do meu pai e vou preparar lugar para ti. E quando eu for e preparar lugar para ti, voltarei e a receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, tu estejas também. Jesus faz uma despedida dolorida para com os seus discípulos, mas nessa despedida deixa claro que se trata de um até logo, e um até logo cheio de compromisso, não só do reencontro, mas do reencontro para uma nova vida de comunhão eterna. Ainda por um pouco, e o mundo não mais me verá, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Não podemos ver o Senhor ressurreto no domingo da Páscoa. Isso foi privilégio dos primeiros discípulos da primeira geração. Mas, certamente, estamos incluídos entre os discípulos que verão o Senhor Jesus na sua volta, para a consumação do casamento do noivo, que é Cristo, com a sua noiva, que é a Igreja. Vale a pena acrescentar que na liturgia do casamento dos tempos de Jesus, após a ida do noivo para a casa do pai e sua promessa de retorno, a noiva ficava aguardando com expectativa.
Sua total ocupação era preparar-se para as bodas. Ela acendia uma vela e colocava num lugar bem visível da casa, para que, ao olhar para a vela, lembrasse do noivo, pensasse nele, desejasse o seu retorno e a sua ida para a nova morada. E podia ficar bem tranquila. Tinha a promessa e o compromisso do noivo. Ele certamente viria buscá-la. Querido irmão, querida irmã, vivemos dias entre a ascensão e a volta de Jesus. Dias que podem ser muito difíceis. Não sei quantas vezes você já se sentiu abandonado por Jesus. Não sei quantas vezes você teve em relação a Jesus e ao reino de Deus aquele desejo de quero a minha mãe. Não sei quantas vezes você e eu ainda passaremos por dias assim, mas nos é dado nesta palavra auxílio para permanecermos firmes e continuarmos confiantes mesmo nos dias difíceis. Não deixemos de confiar no amor de Jesus. Não olhemos para as circunstâncias, olhemos para a cruz. Lá está pregado o amor de Deus por nós. Não deixemos de buscar a prática do amor uns para com os outros. Amar como Jesus amou, abrindo mão de si mesmo em favor dos outros. Não deixemos de amar ao Senhor Jesus. Busquemos conhecer mais e melhor os seus mandamentos e a sua palavra e sejamos obedientes à sua palavra. Não deixemos de contar com o Consolador. O texto diz que ele viria, mas a história diz que ele já veio. Recebamos dele cuidado, consolo, ajuda, condução, fortalecimento, revelação da verdade e maturidade. Não deixemos de confiar na promessa e compromisso de Jesus da sua volta para a comunhão eterna conosco. E toda vez que gritarmos, quero Jesus, voltemos para esse trecho de João, do capítulo 13 até o final do capítulo 17 e encontremos o auxílio de Jesus para dias difíceis. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O Senhor Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Impulsionados e motivados por essa palavra que acabamos de ouvir, nós queremos ser homens e mulheres, pais, mães, atentos e sensíveis à voz do Senhor e dispostos a, de fato, também fazer aquilo que o Senhor nos orienta. Receba, para tanto, a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um feliz Dia das Mães.